Então, O Homem da Cabeça de Papelão é um conto que fala sobre um pouco sobre a perspectiva do futuro e a perspectiva da mecanização, da vida de uma pessoa que é tomada pelos objetos e também pela vida moderna, né? Eu acho que o João do Rio escreveu muito sobre essa temática, né? Da modernização da vida cotidiana a partir da introdução de artefatos e produtos industriais, né? Então, a gente tem que situar a obra dele dentro desse contexto de passagem do século, e no Brasil isso tem muito, digamos, impacto, porque o Rio de Janeiro, que era uma cidade pequena, colonial, de ruas estreitas, passa por uma reforma urbanística muito grande, passa por uma modernização, então, de aspecto arquitetônico e também sanitário e também populacional, né? Então a famosa transformação do Rio de Janeiro, a modernização do Rio de Janeiro está como pano de fundo da obra dele, e essa percepção de que a vida está mudando porque agora tem automóvel, porque agora tem telefone, porque agora tem cinema, cinematógrafo, porque agora tem relógio, porque nós estamos sempre com pressa, a percepção do tempo veloz é o tema, né, que perfaz todas as crônicas e todo o conjunto de textos do João do Rio. Ao lado disso, essa percepção do tempo faz com que as personagens também sejam vistas como personagens que se apresentam socialmente de uma maneira, mas vivem na intimidade de outra maneira. Então elas usam máscaras sociais, né? Elas usam máscaras que são a ideia de que a psicologia humana, né, ela tem aspectos encobertos que nós não conhecemos, então ela se manifesta de repente. Então, de vez em quando as personagens aparecem fazendo coisas que ninguém imaginava na superfície, né, no figurino, na aparência. Elas não demonstram um desequilíbrio, ou uma tara, ou um vício, ou um medo, e essas coisas irrompem repentinamente. Então, nos contos do João do Rio, muitas vezes as personagens estão se comportando normalmente e elas têm, por exemplo, uma relação amorosa, um namoro, e de repente elas têm um impulso, né, que é um impulso incontrolado, incontornável, e faz com que a personagem saia, por exemplo, espetando o braço da namorada. O outro tem um vício de jogo, o outro tem um vício erótico, alguma coisa assim. Então, isso faz parte justamente da noção de que o homem moderno é um homem abalado pelos nervos, né? Ainda segundo as teorias hereditárias do final do século XIX, as teorias científicas. Ele tem desequilíbrios nervosos, ele sofre de uma nevrose, né, de alguma manifestação, digamos, de âmbito psíquico, né, e isso aparece nos contos do Rio, no João do Rio, nesses desequilíbrios. E o Homem da Cabeça de Papelão já é uma versão mais tardia, digamos assim, um dos contos mais tardios, onde isso aparece também associado à mecanização da vida, né? A mecanização no sentido de que os objetos vão tomando conta da vida e não se sabe o que vem pela frente, qual será o futuro. Então é uma projeção, de certa maneira, futurista da vida, na qual nós, supostamente, no início do século XX, eles imaginavam que o homem seria tomado pelos objetos, né? E a cabeça também representa tudo isso, representa também a ideia de que você tem as máscaras que estão na sua face, como se você tivesse encoberto com uma máscara, né? E você no seu interior é uma outra coisa. Então eu acho que o conto se situa não isoladamente dentro do conjunto da obra de João do Rio, ele está em todo o conjunto. E também a gente pode pensar nas peças de teatro, que mostram uma convivência, por exemplo, a Bela Madame Vargas e Eva, que é uma outra peça dele, ou um sainete chamado Que Pena Ser Só Ladrão, uma peça curta, onde as personagens também têm as mesmas questões, ou seja, elas estão bem vestidas, elas convivem socialmente como pessoas normais e elegantes de uma classe social privilegiada, mas de repente elas furtam, elas têm, digamos, impulsos, ou elas são adúlteras,
ou elas têm problemas financeiros, coisas que elas não revelam de cara, né? Mas por trás as coisas vão surgindo e elas então mostram o outro lado da sua verdadeira vida, né? Então acho que ele trabalha um pouco com esse tema, que é um tema que vai trazer também esse aspecto moderno para a obra dele, né? De mostrar que nós somos pessoas com vários papéis sociais, né? Não temos uma unidade, uma coisa que nos torne uma pessoa coerente, coesa o tempo inteiro, né? Então ele mostra isso e ainda no contexto brasileiro isso ganha também uma dimensão social, de uma certa denúncia, né, da falsidade das relações sociais no Brasil.